Hoje, Salmo 32. Salmo 32 começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. É perdoada. Tem uma garantia de que a iniquidade dele é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse é o ser humano feliz. Feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quem é essa pessoa? Quem é esse bem-aventurado que recebe essa bem-aventurança de perdão garantido para a vida dele, todos os dias da sua vida? Quem é ele? É aquele que confessa quem ele é diante de Deus e que aprendeu isso depois de silenciar por muito tempo e começar a morrer de empanzinamento culposo, de indigestão culposa. Começou a perecer e a somatizar as suas iniquidades, os seus pecados. Isso foi se transformando em doença na pele, em doença na carne, em doença nos olhos, em doença cardíaca. Isso se transformou em toda sorte de decorrência somatizante, porque ele calou e engoliu o seu pecado. Quando ele inicia dizendo: bem-aventurado ou feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há maldade. Ele diz isso depois que aprendeu por uma via dolorosa. Que via dolorosa foi essa? Foi a de engolir os seus pecados e não confessá-los, e não trazê-los à luz, e não tratar deles na verdade. Ao contrário, a tentativa do escamoteamento foi o que gerou essa indigestão culposa que foi destruindo a vida dele. Portanto, ele assim diz, como ele era antes de alcançar essa consciência do perdão de Deus: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Calou, engoliu, botou para dentro, mentiu, não se enxergou, fugiu de se enxergar, correu da própria sombra. Mas o pecado sempre nos acha. O teu pecado te achará. Mas há um tempo, há um enquanto, há um prazo. Em cada um esse prazo é diferente. E a maioria decide recorrer ao prazo, até que chega ao ponto em que o prazo esgota e a alma entra em estado agônico. Ele diz: isso me doía nos ossos, me fragilizou a própria estrutura corpórea. Pelos meus constantes gemidos todo dia, minha angústia me possuía e eu sentia que até os meus ossos se enfraqueciam, porque o meu pecado minava a minha energia. Sim, porque a minha experiência e sensação era como se a tua mão estivesse pesando dia e noite sobre mim, me achatando. Era a minha consciência me esmagando, mas era uma consciência culposa, atrelada a Deus, de modo que para mim era como se Deus me esmagasse. E era um processo de retroalimentação. Eu gemia, gemia, gemia e mais dor sentia. E quanto mais dor sentia, mais gemia. Quanto mais culpado me sentia, mais gemidos eu tinha. Então, o que antes tinha sido o meu vigor, uma energia vital poderosa que eu tinha, essa mesma se me tornou em sequidão, como aquela sequidão do estio, quando para de chover por um longo tempo e a terra vai cracando, quebrando,
aqui e ali, foi assim que eu fiquei e o vigor poderoso da minha essência desapareceu. Então eu disse, no meu desespero, na minha agonia, no meu acachapamento, eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu disse para mim mesmo: chega, eu vou abrir meu coração, eu vou vomitar minha transgressão diante da luz eterna. Então, eu confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, porque eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E quando eu disse isto e fiz isto, eu experimentei a realidade de que tu já tinhas até perdoado a iniquidade do meu pecado. Na realidade, eu compreendi que aquela angústia que me acometia era a tua graça me perturbando. E a confissão de pecado que eu fiz era para mim mesmo, para eu poder tomar posse do teu perdão, que já era meu, que já me estava dado. Eu é que estava preso no mundo das minhas sensações culposas e angustiosas. Sim, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, e como resultado disso, de que é assim, que tu és esse Deus da misericórdia e da graça, onde quer que essa consciência chegue e encontre um coração sincero, todo homem que assim sendo, todo homem piedoso, todo homem quebrantado, todo homem sincero, todo homem em busca da verdade, então, sabendo de que grande é a tua misericórdia, te fará súplicas, te buscará em tempo de poder encontrar-te. De fato, quando para qualquer pessoa transbordarem as muitas águas, as águas da agonia, tendo essa consciência sido instalada no indivíduo, essas águas não o matarão, não o sucumbirão. O dilúvio da agonia não nos devastará, porque tu és o meu esconderijo, tu és a minha arca, tu és a minha proteção, tu és o meu monte alto, tu me preservas da tribulação e me cercas todo dia, tu me cercas com alegres cantos de livramento. Meu coração está perdoado, meu pecado foi levado, meu coração está limpo, sem dolo. Me tornei, por causa da tua misericórdia e por ter confiado nela, esse bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Me tornei o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, porque eu confessei, entreguei, larguei e criei que a minha confissão era resultado do trabalho de Deus me constrangendo o coração, de modo que eu confessei o meu pecado para que eu mesmo experimentasse o perdão que em Cristo já era meu e eu não tinha dele me apropriado ainda. Essa consciência leva muitos, em muitos lugares, a se quebrantarem, a crerem, a orarem, a buscarem, a confiarem, porque descobrem que o seu esconderijo é o Senhor. Descobrem que nele os dilúvios não nos alcançarão, o coração permanecerá em paz. Sim, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento, um regozijo grato e pacificado emana de mim. Então Deus diz a esse ser humano, a esse
felicitado pela graça, pelo arrependimento, pela confissão, pela fé que se apropria do perdão, o Senhor a ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas eu te darei conselho, e o meu conselho é o Evangelho, é a minha palavra. Anda nele, vive nele. Portanto, não sejas como um cavalo, não sejas como uma mula, sem entendimento, sem reflexão. Gente que, à semelhança de um cavalo ou uma mula, só são parados com freios e cabrestos, dominados por forças soberanas, é que eles param. Do contrário, eles não seguem, eles não aprendem, eles não andam com o discernimento da mansidão. Têm que ser contidos pela vara, pela disciplina, pelo fustigamento da existência. Não sejais assim, como o cavalo ou a mula sem entendimento, que precisam ser freados, dominados. De outra sorte, não entendem nada. Não seja assim. Porque quem vive assim tem que experimentar muito sofrimento na vida. Curte sofrimentos. No entanto, aquele que confia no Senhor, que é esse homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, que é esse homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, esse que, pressionado pelas suas agonias, encontrou o caminho da confissão, do arrependimento, da pacificação em Deus. Portanto, não seja como a mula, dura, entorpecida, que só se deixa dominar pela vara da disciplina. Não seja como esse que começa a ter alguma chance reflexiva depois que o sofrimento o atingiu e depois que ele foi curtido na agonia. Não. Seja como esse que confia no Senhor e que se entrega, e que descansa, e que abre o coração e se deixa emendar no mandamento, na palavra e no sentido da vontade de Deus. A esse, a misericórdia o assistirá. A misericórdia tomará cuidado dele. Quem vive assim será cuidado pela misericórdia divina. Portanto, alegrai-vos no Senhor, ó justos. Justos são os justificados, são aqueles cujo pecado foi perdoado, cuja iniquidade foi coberta, a quem Deus não atribui dolo, porque na sua consciência de pecado, de equívoco, eles se curvam diante de Deus. Quando eles confessam o seu pecado, logo eles percebem que a própria confissão já tinha sido propulsionada, motivada, provocada pelo próprio perdão de Deus, que nos leva ao arrependimento, para que então nós nos apropriemos daquilo que em Cristo já está feito em nosso favor. Por isso, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, todos vocês que são justificados pela fé. Exultem, todos vocês que buscam andar alinhados com o mandamento de Deus, andando em espírito quebrantado, com uma confissão simples e não cínica, sincera e profunda, que possa proceder no coração em tempo oportuno. Senhor Jesus, que essa palavra abra o nosso dia e seja plantada em milhares de consciências, nesse instante, no mundo inteiro e durante todo o tempo em que ela seja procurada, encontrada, achada,
vista e ouvida, que o teu Espírito faça essa semente simples explodir numa árvore frondosa de misericórdia, de sombra e de compaixão divina sobre a consciência de todo aquele que recebe essa palavra pela fé. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.